A graça e a paz do Senhor Jesus. Creio que o Senhor tem me direcionado a eu compartilhar algumas coisas do que eu vivo com Ele, né? Eu queria abordar algo aqui, tipo assim, o que aconteceu? O mano virou crente, o que aconteceu? Por que a pessoa se tornou crente, cristão, agora tá na igreja, agora lê Bíblia, fala de Jesus toda hora e não sei o que, não sei o que. Muitas pessoas já me conheceram há muito tempo atrás e a minha vida realmente mudou. E eu gostaria de compartilhar assim, algumas coisas que aconteceu que sirva para alguém. É bom também, caso alguém da minha família veja também, porque o propósito do Senhor é que a gente se achegue a Deus, porque Ele é real, Ele está vivo e Ele continua falando, Ele continua fazendo. E eu vivi uma vida igual todo mundo vive aí, vida de muita festa, de muita bebida, de muita coisa, muito relacionamento promíscuo, coisas que hoje, diante da palavra de Deus, é muito claro, não agrada a Deus, porque o Senhor, Ele é santo e Ele anseia que a gente viva uma vida santa. E o que é uma vida santa? É uma vida separada. Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz, eu não tenho que falar do jeito que todo mundo fala, eu não tenho que fazer. Ele tem um formato, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou a família, Ele criou todas as coisas e as coisas passam por Ele. E Ele, como um pai, Ele nos direciona e Ele nos mostra o que vai ser bom para nós e também o que vai ser ruim para nós. Mas eu vivia meu dia a dia, acreditava em Deus, mas assim, eu zombava de igreja evangélica, de igreja de crente. Já fiz isso, já tirei foto com terno zoando o pastor como se fosse roubando alguma coisa, fazendo coisas que eu não tenho entendimento algum. Criticava, zoava, sempre falava, por isso que eu não vou na igreja, por causa disso, quando via alguma notícia, alguma coisa que não cabia. Mas ao longo do tempo da minha vida eu sempre tive algumas experiências específicas com o Senhor. E eu quero compartilhar uma aqui que foi muito importante pra mim, que me impactou muito. Eu tinha 28 anos na época e eu não tinha nem namorado sério, minha vida era só bagunça. E um amigo meu me apresentou a minha esposa. Ela não estava seguindo o caminho do Senhor na época, mas ela o conhecia, ela já tinha passado por muitas coisas com Cristo, ela já tinha batizado. E eu creio que Deus preparou aquele encontro. Deus é tão misericordioso, nós não começamos um relacionamento da forma correta, da forma que tem que ser. Mas nós criamos um laço ali, um relacionamento ali profundo, e ela falava de Cristo pra mim, e ela falava assim, normal, não era nem simplesmente com aquela intenção, tem que converter, não. Ela contava das experiências dela e falava de Jesus, e eu gostava de ouvir ela falando. E certa vez ela começou a sentir uma dor nas costas, e a gente ia nos hospitais, ia nos médicos e ninguém descobriu o que era. Cada um falava uma coisa e nada resolvia, e a dor ia só piorando, ela se sentindo mal. E assim, foram diversas vezes que a gente foi no médico. Às vezes ela tomava remédio muito forte e não resolvia nada. Isso é muito preocupante, porque você vai e ninguém sabe de nada, ninguém resolve, você não sabe o que faz. Eu lembro que uma vez ela teve que chamar o irmão dela, para o irmão dela amarrar o tênis dela, porque ela não conseguiu abaixar. E essa dor nas costas, e eu corri pro hospital, encontrei com ela lá, ela tomou remédio, não resolveu nada, trouxe ela para casa e não resolvia. E ela começou a ter sonhos como se o inimigo, como se algo estivesse prendendo os braços dela e as pernas dela. E teoricamente parecia que era, porque ela estava ficando presa, ela não conseguia se movimentar, não estava conseguindo trabalhar. E aí que é o ponto. E aí ela lembrou de uma vizinha que ela conhecia, que é a dona Nem, vou até falar o nome dela, que já tinha orado para ela por uma situação anterior, muitos anos atrás, que ela fala que ela mexia com salgado, e ela fritou um salgado lá que estourou e veio no rosto dela, e disse que queimou o rosto dela e deformou tudo. E ela falou que ficava muito estranho o rosto dela, e ela tinha um rosto muito lindo, e o rosto dela deformou. E ela disse que foi essa senhora orou, e o rosto dela foi voltando, e o rosto dela ficou perfeito. E ela lembrou dessa senhora
Ele me pediu: ô Jonathan, me leva lá na Dona Nem, vou pedir ela pra orar, isso era no domingo. Eu falei: amém. E eu não conhecia nada, não sabia o que era oração, não sabia o que é imposição de mão, não sabia nada, E eu cheguei lá como um telespectador. Ela na época me apresentou como marido, eu ainda não era marido dela, a gente não tinha casado da forma correta. Estávamos juntos, né, morando juntos, mas não, como eu disse, não da forma correta. E ela me apresentou como marido, e a senhora explicou a situação pra senhora lá, pra Dona Nem, e dessa dor e tal, e pediu pra orar. A Dona Nem chamou a filha dela, e eu fiquei lá como um telespectador olhando, o que que tá, tipo assim, eu não sabia orar, eu não baixei nem minha cabeça pra orar junto com eles. Eu fiquei lá vendo, porque eu não sabia como é que funcionava, eu nunca tinha participado de algo assim, e eu fiquei lá como um telespectador. E eu creio que Deus permitiu para eu poder ver. E a senhorinha simplesmente pôs as mãos, orou, chamou a filha dela, então elas oraram juntas. Chamou a filha dela e elas oraram e puseram as mãos. E ela ministrou um texto que está em Isaías 53, que fala que Jesus levou sobre si toda enfermidade, sobre suas pisaduras somos sarados, ministrou a cura. E ela no meio lá orou por mim também. Eu achei interessante porque ela virou e falou assim, no meio da oração, né? E a Andréia apresentou ele como marido. Mas é o Senhor que sabe de todas as coisas, né? Eu achei interessante porque já discerniu ali, Deus mostrou que eu não era marido dela. E orou por mim também. No final, no final da oração, ela perguntava assim: o que impede vocês de servirem a Deus? O que impede vocês de servirem a Deus? E ela abriu um texto. Eu não lembro exatamente o texto, mas eu lembro do contexto, que era um texto de exortação. E a exortação era para minha esposa, porque ela conhecia o caminho e ela não estava no caminho naquele momento, né? Teve tudo isso. E daí fomos embora para casa. Isso era no domingo e ela não tinha melhorado ainda, né? Saímos de lá e ela estava normal, mas dormimos e na segunda-feira ela acordou sem nada, 0 bala. Não tinha dor nenhuma, não tinha mais nada. Então foi muito claro que era uma situação espiritual. E aquilo me impactou muito, porque eu falei: uai, ao longo da minha vida, quantas pessoas falando de Jesus, falando de Deus, e a gente às vezes crê, mas você não dá crédito na palavra, né? E você também não vive. E aquilo me impactou muito porque eu pude ver com os meus olhos uma oração respondida por uma senhorinha simples, não por um padre, não por um pastor, não por um líder religioso. Uma senhorinha simples orou junto com a filha dela e Deus honrou aquela oração. E a minha esposa melhorou totalmente. E a partir dali eu comecei a querer conhecer mais a Deus. Dentro de casa mesmo eu comecei a orar e comecei a ler Bíblia. Comecei a ler Bíblia e o Senhor começou a falar comigo e nunca mais parou. Me direcionou posteriormente para a igreja, porque o meu coração abriu para a igreja, que era algo que eu não gostava, que eu não cogitava que eu iria. E meu coração abriu para as coisas do Senhor e realmente eu tive um encontro com Jesus Cristo. E hoje eu o conheço, não na plenitude, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou caminhando, mas hoje o meu melhor amigo é o Espírito Santo. E não tem nada melhor do que ver com Cristo, com Deus. Ele mostra, ele te direciona, ele te corrige. E o que eu posso dizer é que ele é vivo, que ele faz. Ele é santo, ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis. Ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. Ele é a verdade, ele não é uma das verdades. Ele é a vida. É o que ele diz. E hoje eu quero crer como uma criança. Como a palavra diz, se a gente não for como criança, a gente não vai nem entrar no reino dos céus. Eu creio. Eu tenho vivido coisas grandiosas, sobrenaturais. Já passamos muitos problemas, muita luta, mas todo mundo vai passar a luta. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas ele venceu e ele vence por nós. Então, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado aqui com esse vídeo, que ele direcione a postagem no momento certo e que o Senhor Jesus seja louvado, engrandecido, porque eu confesso ele diante dos homens. Eu quero confessar porque lá em Mateus 10, 32, 33, ele fala que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o meu Senhor e meu Salvador. Amém, em nome de Jesus. Jesus abençoe.
Eu tenho um texto que eu gosto muito, que é o Jeremias 33:3, que ele fala: clama a mim, responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe, em nome de Jesus. Experimente entrar pro seu quarto e conversar com Deus, conversar com a verdade, invoque, porque todo mundo quer encontrar a verdade na vida. Você clama: Deus, a verdade, fala comigo, me responde, me direciona o meu caminho, fala comigo alguma coisa. Você pode ter certeza que quando você clamar, quando você buscar, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai falar de alguma forma, Ele vai direcionar. E clama pela verdade em nome de Jesus Cristo. Porque aí você vai ver. Mais cedo ou mais tarde Ele vai responder, Ele vai direcionar. Porque Ele é bom, Ele anseia. Ele fala pra gente se chegar a Ele, que Ele vai se chegar a vós. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que o Senhor direcione, abençoe sua vida. Traga paz. Fale contigo e te direcione para a eternidade, para a salvação de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.